aí, galera, voltamos agora para fazer nossa aula de revisão, que é bem rápida, porque daqui a pouquinho você já vai fazer a atividade, né, professor Jorge? Perfeito. Vamos lá. Vamos no quadro revisar os principais pontos. Agora, nossa aula 6.2, falamos sobre crescimento populacional no mundo. Beleza. Aí nós falamos, Rogério, que nesse gráfico, nesse GIF, né, que é dinâmico, que se movimenta, falamos para os nossos alunos que isso aqui é uma projeção. Opa! Vamos rabiscar. Bora! Isso aqui é uma Opa, eu quero rabiscar a caneta, vamos lá. Isso aqui, ó, é uma projeção, ok? Ou seja, é uma hipótese do que ocorrerá no futuro em relação ao crescimento populacional dos continentes do mundo, ok? Que a gente pode observar, e falamos para vocês, que haverá uma redução significativa populacional na Ásia e um crescimento também muito significativo lá na África. Olha só, ok? A África vai crescendo. Vamos apagar aqui, Rogério. Borracha. Beleza. A África vai crescer. Ásia vai reduzir sua população, segundo essa projeção. Essas são as principais informações que a gente traz nesse gráfico. Você pode notar que a América do Norte terá um pouco de expressividade neste estudo. É isso? Também a Oceania não haverá tanta mudança, nem a América Latina, mas principalmente Europa, África e Ásia. E aí a gente consegue, de certa forma, entender o seguinte: quanto maior o desenvolvimento da nação, a gente pensa sempre aí no contrário. E há, né? Esse menor crescimento. E já íamos passar batido, Rogério. Olha só também como a Europa vai continuar reduzindo sua população. Então, quanto maior o desenvolvimento, o que espera-se? O que? Uma reduzida taxa de crescimento da população, né? Beleza. Falamos durante essa aula, professor, antes de avançar, sobre fases de crescimento. Falamos até o século XVIII que a população crescia de forma lenta, certo? A partir da Revolução Industrial que se intensificou. Então, quando a gente apresentou 4 fases para o aluno: primeira fase lenta, segunda fase de crescimento acelerado, terceira fase começou a estagnar já um pouco o crescimento. Moderado, né? Moderado. E na quarta fase, estagnação. Estagnação, exatamente. Certo? Beleza. Falamos sobre termos básicos dentro do estudo da população, que é a demografia. Natalidade, falamos que é nascimento, né? Essa taxa de nascimento é considerada aí o número de pessoas que estão nascendo em um determinado local, no país, numa cidade, numa região, enfim. Mortalidade é morte. Crescimento vegetativo, falamos sobre o crescimento vegetativo. Vamos aqui falar com o aluno rapidinho, professor Jorge. Que existe que a cidade, que o país pode crescer de 2 maneiras, galera. A partir do crescimento vegetativo e também a partir do crescimento absoluto. Quando falamos de crescimento vegetativo, você tem que lembrar, tem que guardar informações, que a gente só analisa aí 2 indicadores, que é a natalidade e a mortalidade. Então, eu quero saber o crescimento vegetativo ou o crescimento natural do meu país, eu vou analisar esses 2 indicadores, a relação de nascimentos e mortes em um determinado período. Agora, quando eu falo de crescimento absoluto, além desses indicadores, eu também tenho que entender a relação, né? O que entrou de pessoas naquele país e também o que saiu, o que deixaram o país, que é chamado aí a relação do saldo migratório. Imigração menos emigração. Esse fluxo de entrada e saída de pessoas Muito em uma bem. região. Show de bola. É isso aí, galera. Vamos lá. Aí nós temos aí a taxa de fecundidade. O que é a taxa de fecundidade? É a média de filho por mulheres, que a gente falou também durante a aula,
e taxa de mortalidade infantil, que é a morte de crianças, né, professor Jorge, que vimos lá, né? População absoluta é a população total daquele determinado país e a população relativa que está relacionada à distribuição populacional por quilômetro quadrado. A densidade demográfica. Que é chamada também de densidade demográfica. E a expectativa de vida? A expectativa de vida é quanto uma pessoa pode viver em um determinado lugar, dependendo da sua qualidade de vida, dependendo das questões sanitárias e saúde, também vai interferir na expectativa de vida das pessoas. Isso aí. Vamos lá. E falamos sobre as transformações da Revolução Industrial no campo técnico, no campo tecnológico, no campo econômico, na revolução da medicina, que acabou contribuindo aí a partir dessas transformações da Revolução Industrial para aumentar a expectativa. Vale a pena, professor Jorge, e é interessante reforçar que essas transformações não aconteceram do dia para a noite. Lembra que no início da primeira Revolução Industrial, essa galera morreu muito dentro da cidade porque não havia estrutura adequada, saneamento, doenças surgiram, epidemias, várias situações que acabavam contribuindo ali naquela primeira fase para aumentar, para diminuir, né, a expectativa, né, de vida daquele grupo populacional e aumentar, no caso, consequentemente, a mortalidade. Por isso que se fala em revolução da medicina. Sim. Porque o avanço da tecnologia, dos estudos, pesquisas, né, a descoberta de vacinas que sanou problemas que matavam pessoas. Uma epidemia dizimava pessoas de uma forma igual mosca. Hoje não, a gente está passando por uma pandemia, matou muitas pessoas, morreram, né, no caso, mas fizemos uma vacina, inclusive em tempo recorde, porque há etapas para se fazer uma vacina, né? Então, estancou essa mortalidade no mundo. Se não fosse esses estudos e esse nível tecnológico que a gente vive, provavelmente muitas mais pessoas poderiam estar morrendo. É isso aí. Poderia estar muito mais intenso isso. Muito bem. Então, galera, é isso, né? Fizemos a revisão. Agora, daqui a pouquinho a gente volta só para fazer a correção das atividades. E agora é com você. Boa atividade para vocês e até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Pronto, galera. Voltamos agora para fazer a correção da atividade. Professor Jorge, já falamos sobre as transformações nessa dinâmica com o passar do tempo do crescimento da população mundial. Então, esse aluno está com a bagagem, né? Já estava com a bagagem aí para arrepiar nessa atividade. E inclusive a gente pode relembrar ele que isso aí são assuntos recorrentes também nas provas do Enem. Muito bem. Então, de olho na tela, vamos lá. Vamos lá. Atividade de sala, resolução. Questão 1. A expressão, também chamada de população relativa, refere-se à proporção entre quantidade de pessoas presentes em um dado território em relação à área que ocupam. É um importante índice capaz de indicar quando existe um grande número de habitantes em áreas reduzidas ou quando ocorrem casos de vazios territoriais. Estamos falando de quê, hein? Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna indicada. Rogério, e aí? Como é que é isso aí? Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Tranquila demais, rapaz. Rogério, eu acho que nós estamos sendo muito bonzinhos com esses alunos. Vamos arrochar então com essa galera. Essas questões aí estão... Arrocha. Olha só. Demografia? Rogério, demografia? Não, falamos demografia é o estudo, é um conceito. Muito de bem. tudo que a gente está vendo. É isso mesmo. É uma amplitude maior. É isso? Que estuda, né, o povo, né? Isso. É a população local? Não. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Relação habitante-área? Nada a ver. População residente? Também não. Então, a gente falou em densidade demográfica. Muito bem. É o sinônimo. Beleza, Rogério? Então, tu acha que todo mundo acertou isso aí, Rogério? Com certeza. Mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar. Fechou. Vamos para a próxima. Questão 2. Quando falamos que um lugar
Pontinho, pontinho, pontinho. É para completar, né? Estamos Uhum. dizendo que sua população total é grande. Ao dizer que um local está, Pontinho, pontinho, pontinho. significa que a disponibilidade de recurso ou a sua distribuição não é suficiente para atender o contingente populacional. E, por fim, quando um lugar é, Pontinho, pontinho, pontinho. significa que há uma grande quantidade de habitantes por metro quadrado. A alternativa que completa as lacunas do texto acima é... Vamos lá. Alternativa A, superpovoado, precarizado, massificado. B, Populoso, superpovoado, densamente povoado. C, densamente povoado, precarizado e novamente densamente povoado. D, superpovoado, precarizado e superhabitado. Falamos em superhabitado. E, populoso, superpovoado e superhabitado. Vamos só voltar aqui, professor Jorge. Vamos voltar lá. E aqui, ó, é quilômetro quadrado, né? Isso. Está falando por quantidade de habitantes por metro quadrado? Aham. É quilômetro quadrado. Então vamos lá. Quando falamos que um lugar olha só, ele é superpovoado, estamos dizendo que a população total é grande. Olha, isso aí está até bonito, né, Rogério? Sim. Mas vamos lá ver se ele é precarizado. Ao dizer que um lugar está precarizado, nós estamos na letra A, hein? Precarizado, significa que a disponibilidade de recursos ou a sua distribuição não é suficiente para atender contingente populacional. Essa questão aí, professor Jorge, quando a gente analisa esse último espaço, fica mamão com açúcar. Né? O que poderia encaixar? Vamos lá nas E alternativas. por fim, né? quando um lugar vamos ver lá. Vamos botar só o último aí, Rogério. O que tu acha? Bora. Quando um lugar o que a gente pode colocar aí? Vamos lá. Ele é densamente Povoado. povoado. Vamos lá. Aqui, ó. E por fim, quando um lugar é densamente povoado, significa que há uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Densamente povoado. Vamos lá. Densamente. Paga aí e coloca aí, tenta colocar nesse espaço. Densamente, professor. Você acha que eu consigo? Porque vai ficar muito denso aqui nesse pequeno espaço. Coloca DM. Densamente, vamos lá. Densamente povoado. Densamente. Olha aí, professor, está completo. Minha letra não acabei, não. Povoado. Pronto. Então, fica a dica. Qual é a alternativa correta? Vamos ver quais que tem densamente povoado, Rogério. Bora. Vamos lá ver. No terceiro campo, tem que ser a terceira parte da alternativa. Só tem um, Rogério. Tem a B e tem a C aí, ó. Densamente. Também, ó. Beleza, então pode ser. Então a A não pode ser, né? Não, porque não tem no final densamente povoado. Nem pode ser a D também, né? Não, pode ser a D e nem pode ser a E. Só pode ser a B, que também tem densamente povoado, e a C e a B, que terminam com densamente povoado. Então a gente já sabe o conceito do último termo. Agora vamos para o primeiro. Vamos para o primeiro, para matar a parada? Bora agora. Quando falamos que um lugar estamos dizendo que a população total é grande. Daí eu sei. Que ele é populoso. Ou povoado. Não, populoso, claro, né? Que povoado é densidade demográfica. Então vamos escrever aqui. Populoso. Pronto, matou a parada. Matou a questão, agora já sabe qual é a alternativa na certa. Então, galera, só pode ser a B, porque aqui também não tem populoso, então, por eliminação, vai ser a B. E aí, Rogério, tava tranquilo essa aí? Tranquilo. Aquela última informação... Aí a gente dá a dica, né, pro aluno, aquele macete que a gente falou. Eliminação. Por eliminação. Muito bem. Você faz aquela que você sabe, igual a gente fez aí. A gente faz aquela que a gente sabe, aí vai excluindo aquelas que aquela não se encaixa mais. Muito bem. Você não precisa mais bater cabeça. Então, você consegue excluir algumas por eliminação. Fechou. Beleza? Excelente dica. Isso leve para o Enem, isso aí, hein? Com certeza. É assim que vem. Não só o Enem.
Qualquer concurso. Né? Concursos vestibulares. Beleza. Fica a dica aí, ó. Vamos lá. Avançando, questão 3, para a gente finalizar com chave de ouro essa correção. Em uma determinada localidade, os óbitos, mortes, né? Chegaram ao total de 331.038 pessoas. Nossa Senhora, morreu muita gente em um ano, hein? Considerando que a taxa de natalidade foi de 14 por mil e que a população total era de 55.173.000 habitantes, podemos dizer que sua taxa de crescimento vegetativo foi de... Vamos lá. Alternativa A, 6 por 1.000, né? Isso. 8 por 1.000, C, 10 por 1.000, 12 por 1.000 e E, 15 por 1.000. Então, a gente só vai fazer o cálculo que a gente falou durante a aula, certo? A gente está falando aí sobre óbitos e ele quer saber o crescimento vegetativo. Então, eu só analisar os indicadores de natalidade, certo? E mortalidade, que a gente consegue saber o total da taxa de crescimento vegetativo desse determinado local, que foi 8, certo? 8 pessoas a cada 1.000. Ele só vai aplicar aquela fórmula. Só a fórmula. É isso, ele volta ali nos slides. Temos aqui até a resolução, rapidamente. Ó. Para responder, ó, a gente vai pegar que o crescimento vegetativo é a taxa de natalidade menos mortalidade, então TN menos TM. 2, que a taxa de mortalidade é o número de óbitos em um ano a cada 1.000 habitantes, por 1.000 representado pelo símbolo, né, permilagem, que eu falei há pouco para vocês. Então, TM a gente pega aí, vai multiplicar o número de óbitos vezes 1.000, dividido pela população total. Assim, é necessário calcular primeiro a taxa de mortalidade, para só então calcular o crescimento vegetativo. Aí nós temos aí, calculando a taxa de mortalidade, o número de óbitos, temos a população total, então a gente vai pegar aí, ó, o óbitos multiplicar por 1.000, dividir pela população total, que a gente vai conseguir chegar no resultado da taxa de mortalidade, que é 6, né, a cada grupo de 1.000. Calculando então o crescimento vegetativo, a gente pega crescimento vegetativo, 14 da taxa de natalidade, menos a taxa de mortalidade que deu 6, a gente tem o crescimento aí de 8, né? Por 1.000 habitantes. Por 1.000 habitantes aí. Beleza. Só aplicar aquela fórmula. Só aplicar a fórmula. Beleza? E a questão 4, professor? A manutenção de uma elevada taxa de natalidade por cerca de 100 anos contribuiu para a aceleração do crescimento demográfico nos países industrializados europeus do século XIX. Explique os fatores determinantes para a aceleração do crescimento populacional citado no texto. Então, é aquela questão que a gente sempre fala, né? Não tem uma resposta perfeita e a gente não quer que seja como a gente acha que deve ser. Não. Isso mesmo. Mas ele tem um norte. Muito bem. É isso? Vamos lá. Vamos lá. Se você escreveu algo nesse sentido, vai estar certo. A evolução industrial representou, portanto, mais do que uma transformação no modo de produção, mas uma transformação tecnológica e científica que atingiu todas as áreas do conhecimento, inclusive a medicina. O avanço na solução de problemas sanitários e na medicina contribuiu para a diminuição da mortalidade infantil e da população em geral. A vacina contra a varíola foi a descoberta médica mais importante para o crescimento populacional entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Pronto, professor. Fizemos a correção, agora é só festejar o resultado. Se por acaso você ficou com dúvida em alguma questão, faça a revisão, né, professor? Faça a leitura do material, que vai dar tudo certo. E ainda se ainda perdurar alguma dúvida, fala com o professor presencial que fala com a gente aqui e a gente sana a dúvida também. Isso mesmo. Estamos aqui para isso. Valeu, galerinha. Tchau. Forte abraço.